Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Bem-vindo aqui ao nosso canal, mais um vídeo do nosso CETEMA, Centro Educacional e Teológico Ministério Apologético. Estamos chegando aqui, trazer mais um vídeo de qualidade, mais um assunto bem importante, bem preponderante, um assunto também que quase não é falado. A gente tem trazido assuntos aqui assim, né? E já estamos na 8ª aula do tema que eu comecei a semana passada, que é o tabernáculo de Davi e as suas 3 unções. Já expliquei tudo, porque Davi teve 3 unções. Você, para entender esse assunto, essa provavelmente é a última aula que eu vou dar sobre esse assunto por enquanto, né? Nessa série, porque está sintetizado, porque o assunto é muito abrangente, muito profundo, né? Demandaria muito tempo e muitas aulas. Para não ficar cansativo, a gente vai fazer só 8 aulas. Depois, permitindo Deus, a gente retorna novamente daqui a um tempo e fala de novo sobre o assunto, trazendo mais detalhes e mais pormenores. Eu quero falar um pouco hoje, para fechar esse assunto por enquanto, colocar uma vírgula, né? Sobre a Porta Dourada, a Golden Gate, que está lá em Israel. Quem já teve oportunidade de ir em Israel, né, sabe o que eu estou falando. No fundo desse muro, dessa porta lá no fundo, dá acesso para o templo, para o Muro das Lamentações, que é um pedaço do muro do templo que foi destruído no ano 70, né? Que é onde os judeus ficam lá fazendo suas orações, balançando a cabeça, colocando alguns papéis escritos e assim por diante. É o que restou do muro do templo do ano 70. Então esse ponto é muito importante para a gente estudar, né? Essa profecia foi vaticinada por Ezequiel. Eu quero ler 2 textos aqui, no próprio livro do profeta Ezequiel, que também é um livro apocalíptico, né? Juntamente com Daniel e Apocalipse, Ezequiel. Inclusive, muitas coisas que estão registradas no livro do Apocalipse são paralelismos que foram retirados, né? Que estão linkados com Ezequiel e com Daniel. Até algumas terminologias usadas em Apocalipse são tiradas aqui, são retiradas do livro de Ezequiel. Então aqui no capítulo 43 diz assim, ó, verso 1 de Ezequiel: Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. Eis que a glória de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como de muitas águas. A terra resplandeceu por causa da sua glória. Isso aqui é um ponto muito importante, porque todas as vezes que fala como o som de muitas águas, é a voz do ancião de dias, do pai. Quando fala voz como que de trombeta, é a voz do filho, do leão da tribo de Judá. Então aqui observe, me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. Por que caminho do Oriente? Ezequiel vai dedicar aproximadamente 8 capítulos do seu livro falando sobre o templo do milênio, que eu já expliquei, que é onde será o ápice, né, do restabelecimento da tenda de Davi, do tabernáculo de Davi, que é tratado pelo apóstolo Tiago no Concílio de Jerusalém, no seu parecer final, citando Amós capítulo 9, ele vai falar sobre isso, e vai estar em evidência o sacerdócio universal, que volta novamente o projeto original de Deus. Mas por que ele está falando para a porta, para o caminho do Oriente? Porque desde o tabernáculo de Moisés até todos os templos, o templo de Salomão, o tabernáculo de Davi, o templo de Zorobabel, o templo que será construído pelo anticristo na grande tribulação, e até esse templo do milênio, eles têm a porta de entrada voltada para o Oriente, que é o caminho onde nasce o sol, o pôr do sol, onde nasce o sol, né? Porque quando o sacerdote ele entrava para ministrar, ele entrava de costas, ele entrava de frente e de costas para o sol, para o deus Ra, para o deus Marduk. E quando ele saía, ele também saía de costas, porque ele estava adorando o Deus Todo-Poderoso, o sol da justiça, o Deus verdadeiro, então ele ficava de costas para o sol. Isso aqui é muito importante. Depois você dá uma lida no Salmo 19, do verso 1 até o verso 5. Lá vai estar escrito no verso 5, neles pôs uma tenda para o sol. Isso posto, quero ler um outro texto aqui ainda. Deixa eu ajeitar esse microfone aqui. Um outro texto que está no capítulo 44, versículos 1 e 2. Então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior que olha para o Oriente. Observe que ele está ratificando que olha para o Oriente, né? O qual estava fechada
E disse-me o Senhor, esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso estará fechada. Quando que o Senhor Deus entrou? Quando no dia 32 de Nissan, dia 14 de Nissan, de 32 depois de Cristo, quando Jesus entrou na sua entrada triunfal, uma semana antes da sua morte. Verso 3, quanto ao príncipe, ele ali se assentará como príncipe para comer o pão diante do Senhor. Quem é esse príncipe? É Davi. Quando a gente lê todo o contexto aqui, Davi ele vai ser um corregente de Jesus durante o período do milênio, Jesus assentado no trono de Davi e Davi como milênio, como um corregente no templo do milênio. Então, verso 3, quanto ao príncipe, ele ali se assentará como príncipe para comer pão diante do Senhor, pelo caminho do vestíbulo da porta entrará e por esse mesmo caminho sairá. Então tá aqui os detalhes, essa porta continua fechada, a Golden Gate, quem foi em Israel sabe que ela tá fechada, ela é dourada, né? Precisa até, as pessoas que vão lá durante o período do sol intenso, tem que colocar até óculos de sol, porque ela chega a doer os olhos de tamanho fulgor, o brilho, né, que ela tem. E essa porta, essa porta ela tá fechada. De frente a essa porta, em frente, tem um cemitério ali. Ali tem um cemitério muçulmano, para que ninguém passe por ali, né? Porque não tem como ter acesso ali, tá fechado. Essa porta vai só se abrir no templo milenar, que quando Jesus estará sentado no templo lá, ministrando, e as nações pagando tributo. É interessante que essa porta, a porta do templo, agora falando não da Golden Gate, mas da porta do templo do milênio, ela vai ter portas como aquelas portas de banco que a gente vê hoje, aquelas portas rolantes, né, giratórias, a gente vai entrar no banco, geralmente tem aquelas portas, vai ser parecido com isso. É bem interessante isso daí, né? Essas portas, elas serão portas giratórias. Deixa eu ver se eu acho o texto, acho que é Ezequiel 41, 23 ao 25, vamos dar uma olhada. Ezequiel 41, diz assim, 23, e o templo e o santuário ambos tinham duas portas, e havia 2 batentes para as portas, 2 batentes volantes, 2 para uma porta e 2 batentes para outra. E foram feitos nelas, nas portas do templo, querubins e palmeiras, como estavam feitos nas paredes, e havia uma trave grossa de madeira na dianteira do vestíbulo por fora. Isso aqui é interessante porque todos os templos, desde o tabernáculo de Moisés, eles tinham querubins na arca, no propiciatório, nos véus, nas cortinas. Tinha desenho de querubins por todos os templos, todos eles. E no templo do milênio vai ter palmeiras também. Esses querubins tipificam guardiões do trono de Deus, né? E as palmeiras tipificam querubins. Você vê o vento batendo numa palmeira, parece que é um querubim batendo suas asas. Então é muito importante a gente saber isso daqui. Eu estou procurando o texto que fala justamente que essa porta, elas são giratórias. Deixa eu ver se eu consigo achar o texto aqui. Diz que elas são giratórias, como as agências de banco. É bem interessante esse texto. Acho que é o 25, não é 41, 25. Deixa eu ver. Onde é que fala que essas portas elas são giratórias? O versículo 19 diz, a saber, um rosto de homem olhava para a palmeira de uma banda e um rosto de leãozinho para a palmeira de outra. Assim foi feito por toda a casa ao redor. Perceba que tem palmeiras e querubins por todo o santuário. Deixa eu ver se eu acho aqui o texto que fala sobre essas portas que são giratórias. Que é um texto bem interessante para a gente poder ver. São portas giratórias.
é muito importante, se você puder estudar esse tema, Tabernáculo de Davi e o Templo do Milênio, porque é necessário a gente saber, né? Deixa eu ver aqui no texto. Só um minuto. Enquanto isso, você pode ir se inscrevendo no nosso canal e dando like, expandindo aí os nossos vídeos. Em nome de Jesus, se inscrevendo. Se você ainda não se inscreveu, faça isso em nome de Jesus. É muito importante para que possamos crescer o nosso canal. Vamos ver se eu consigo achar aqui. Aqui é o 43. E aqui é o 43. Verso 44. Tem um texto aqui que eu não estou conseguindo achar ele, depois eu posso deixar em outro vídeo para vocês darem uma olhada sobre essa porta. Só um minuto que eu vou ver se eu consigo achar. A gente já vê isso daí, você já pode ir marcando na sua Bíblia. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, para a gente poder estar lendo junto. Pra você ver que tem as portas como porta de banco. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos ver se é o 26 do 41. Tá tendo alguns barulhos aqui. Não tem revestimento acústico. Esse aqui é o 41. Não é esse. Bom, depois a gente pode, numa próxima aula, a gente pode estar falando sobre isso, sobre essas portas giratórias, para que você possa estar anotando aí na sua Bíblia, que é muito importante a gente saber isso também, que é muito interessante. O fato é que está aí um resumo, né, do Templo do Milênio, onde vai haver, eu já expliquei na aula passada, que haverá sacrifícios memoriais, né? Serão memoriais, como a gente faz com a ceia hoje. E eu acredito que, se você se interessar por estudar o assunto, tá aí já deixei aí para você pensar sobre o assunto, se aprofundar sobre ele, né? Porque realmente é um assunto muito importante. Eu vou ficando por aqui, que você possa guardar esse assunto na tábua do teu coração e buscar um pouco mais de dedicação sobre esse assunto. Deus abençoe a todos e até uma próxima eventual oportunidade, se o Senhor permitir. Um abraço a todos.